Olá, pessoal do quinto ano, professora Eliseuda, de Língua Portuguesa, do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. Vamos lá para a nossa aula do dia? Hoje nós iremos primeiramente fazer as correções das páginas. Que páginas? Páginas 41, sobre a ortografia trabalhada do ICE com C e ICE com SS. Depois iremos corrigir as páginas 46 e 47 do verbo principal e auxiliar da nossa última aula também. Na sequência, iremos falar do conteúdo do dia, da aula de hoje. Hoje iremos trabalhar o gênero textual entrevista. Eu até pedi na última aula que vocês fizessem uma leitura atenciosa da entrevista da página 44. Vocês fizeram essa leitura? Página 44. Fizeram? Muito bem. Então, todo mundo já está aí, né? Um pouco aí que por dentro do assunto da aula de hoje, que é o gênero textual entrevista. Depois que nós trabalharmos as características do gênero entrevista, eu irei falar das atividades propostas para a aula de hoje, tá? Hoje não iremos fazer atividade aqui e agora, só depois, tá certo? Então, vamos agora fazer a correção da página 41. Pegue o seu livro, livro 2, página 41. Vamos lá? A terceira questão da página 41 pede para você completar com as terminações ICE com C e ICE com SS. Vamos lembrar um pouco dessa ortografia trabalhada na aula anterior? Vimos aqui que o ICE com C se refere ao quê? Aos substantivos, né? Geralmente é derivado de um adjetivo, tá bom? Por exemplo, se eu tenho tolice, é ICE com C, formado do adjetivo tolo. Aí formei tolice, com C. E o ICE com SS se refere a verbos, não é isso? Lembraram agora? Como assim? O verbo vem sempre na terceira pessoa, na terceira conjugação, desculpa. Conjugação. Que terceira conjugação, professora? Lembrando as conjugações verbais. A primeira termina em AR, como cantar, brincar, estudar, amar. A segunda termina em ER, como beber, vender e também o verbo pôr e seus derivados. Nós vimos por quê? Porque antigamente, né, era poer, terminação ER, por isso veio para a segunda conjugação hoje, tá? E a terceira conjugação, os verbos terminados em IR, que é exatamente o que a ortografia pede aqui. Verbos da terceira conjugação, terminação IR. E tem mais outra característica, na primeira e na terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular, eu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, você. E também ainda tem uma outra característica para esse ICE com SS, para esse verbo, que é o verbo no tempo pretérito imperfeito do modo subjuntivo, tá? Pretérito, um tipo de passado, modo subjuntivo. Trabalhamos aqui os modos do verbo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Lembraram? O indicativo indica a certeza que a ação está acontecendo, ou que já aconteceu, ou que vai acontecer. O subjuntivo, que é esse que a ortografia exige, que o verbo termina... Como é o verbo? Ah, muito bem. O subjuntivo, esse modo, indica o contrário do indicativo. A incerteza, a dúvida. Se eu estudasse, tá? Tá certo? E o imperativo que indica a ordem, o pedido, a súplica, tá? Mas aqui o foco do modo do verbo para o estudo dessa ortografia do ICE com SS é o modo subjuntivo, tá bom? E agora vamos à correção, tá certo? Da página 41. Então, essa terceira questão, você vai simplesmente completar as terminações ICE com C e ICE com SS. Vamos lá ver como foi que ficou aí? Pegue aí para conferir, por favor. E aqui nós temos sacudir-se, do verbo sacudir, né? Verbo terceira, conjugação, terminação IR, por isso, ICE com SS, tá bom? Meninice, que vem derivado de quê? De
menino. E aqui nós temos isse com C. Saísse com SS. Consumisse, isse com SS. Atingisse com SS. Dirigisse, isse com SS. Crendisse, o isse com C. Servisse, SS. Exigisse, SS. Rabugisse, C. Criancice, C. Abolisse, SS. Birutice, C. Fingisse, SS. E ruísse, SS. Depois vocês podem, tá? Congela aí o vídeo e confere direitinho, tá? Palavra por palavra no slide, tá certo? Como é que escreve direitinho, qual é a terminação. Se é isso com C ou com SS, tá bom? E aí na mesma questão, pede para você, depois que terminar, dividir, tá? Colocar o que são substantivos e o que são verbos no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E aí nós temos aqui meninice, verbo, crendice, rabugice, criancice, birutice. E o restante faz parte dos verbos, sacudisse, saísse, consumisse, atingisse, dirigisse, servisse, exigisse, abolisse, fingisse e ruísse. Tá certo? Então agora iremos para a questão de número 4, que pede para você completar as frases com as palavras indicadas usando as terminações isse com C e isse com SS. Lembrando que uma se refere a substantivo e a outra a verbos, tá certo? Então vamos ver como é que fica aí. Entre parênteses já tem a palavra, tá? Se ela é verbo ou se ela é um adjetivo, pode ser transformado em substantivo ou transformado em verbo, tá bom? Vamos lá ver como é que fica. Se você desistisse, por quê? É o isse com SS, professora. Porque aqui eu tenho aqui, tá? De parênteses, aí tem na questão entre parênteses, que é desistir. Verbo de terceira conjugação. Então, desistisse com SS por esse motivo, tá bom? Se você desistisse de ir, eu acharia tolice da sua parte. Já tolice na mesma frase é o isse com C, derivado de tolo, tá certo? Formando aí o que eu chamo de substantivo, tá bom? E vamos para o item B. Se não existisse o elemento surpresa, o jogo seria uma chatice. Por que que a primeira palavra eu coloquei existisse com SS? Porque tá aí no seu livro, na letra B, entre parênteses, verbo existir. Terceira conjugação é um verbo, então vem para cá escrito com a terminação SS. Já chatice, tá? Derivado de chato, forma aqui o substantivo, isse com C. E na letra C, seria ótimo se ele assistisse ao filme em silêncio, sem tagarelice. E aí nós temos assistisse do verbo assistir, tagarelice do adjetivo de tagarelar, tá certo? Vamos lá, continuando agora. E aí nós temos ainda o item D. Se ele refletisse um pouco, não faria doidice. Refletisse, verbo, SS, e doidice, substantivo, terminação isse com C. Letra E. Quanto a rabugice, se ela sorrisse mais, seria dessa mesmice. E aí eu tenho aqui rabugice e mesmice, ambos substantivo, as duas terminação isse com C, tá certo? E aí nós vamos agora, tá? Terminando a correção dessa página, nós iremos agora corrigir a parte do verbo principal e verbo auxiliar, que são as páginas 46 e 47. Passa, por favor, 46, 47, tá bom? E aí também nós vimos isso na última aula, verbo principal e verbo auxiliar. Vamos lembrar um pouquinho aqui, relembrar sobre os conceitos? Vimos que o verbo auxiliar é aquele que ajuda o verbo principal. Eu dei até o exemplo aqui, né? Lá do primeiro ano tem a professora titular e a professora auxiliar, que ajuda a titular, tá? Fazendo essa comparação. Lembram disso, desse exemplo? Então, é isso aí. E aí, os dois juntos, o verbo principal com o verbo auxiliar, formam o que nós chamamos de locução verbal. Dois verbos juntos, tá certo? Locução verbal. Um é o verbo auxiliar e outro é o verbo principal. Por exemplo,
Na expressão, na locução verbal, estão registrando, eu tenho o verbo estão, que é um verbo que? Auxiliar, do verbo estar, e registrando, que é o verbo que? Principal, é a ação em si, é o verbo principal. E falei também que sempre o verbo principal vem em uma das formas nominais do verbo. Quais são as formas nominais? Lembram? Quantas são? Muito bem, são 3, tá? E quais são? Infinitivo, gerúndio e particípio. E eu falei que sempre o verbo principal, ele vem em uma dessas formas nominais. Ou vem no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Exemplo, se eu disser estou brincando, estou o verbo auxiliar, brincando o verbo principal, vem aí no gerúndio. Se eu falar vou brincar, tem aí o verbo o quê? O verbo agora, o verbo principal é o quê? Brincar. Está o quê? No infinitivo. E se eu falar havia brincado, brincado é o verbo principal, já está no particípio. Então, sempre o verbo principal vem em uma das formas nominais do verbo, que é gerúndio, particípio ou infinitivo. Lembrando que o infinitivo é aquela forma que vem lá no dicionário, já falei aqui também. Lá no dicionário, se eu for pesquisar uma palavra, um verbo, ele não vem conjugado, ele vem no infinitivo. Eu nunca irei encontrar chorou, bebeu, dorme, brinca. Eu irei encontrar brincar, dormir, tá certo? No infinitivo, tá bom? E aí vamos agora à correção da página 46, tá? Temos um trecho, eu vou ler aqui o trecho, acompanhe por favor. Estamos no segundo semestre de 2012, em meio a mais uma etapa de escavações. A equipe estará ainda maior, porque agora contamos também com 3 cinegrafistas, que estão registrando tudo para fazer um documentário. E aí, você vai tirar desse trecho todos os verbos que tiver aí. Encontraram? Você pode circular no texto, sublinhar e depois escrever aqui nas linhas, aqui no item A. Encontraram? Deu certo? Tenho certeza que sim, tá? Vamos aqui os verbos que vocês encontraram, por favor, vamos verificar. Estamos, está, contamos, estão, registrando e fazer. 6 verbos. Se faltou algum, vocês acrescentem, por favor, tá? Certo? E aí, o item B diz assim, observa os verbos destacados nesse trecho. 3 cinegrafistas que estão registrando tudo. Estão registrando é uma locução verbal, onde eu tenho o verbo auxiliar seguido do verbo principal. Eu quero saber aqui se estão registrando, tá? Nessa frase, pode substituir que trecho sem alterar o sentido. Nós temos 2 trechos agora abaixo. Vamos lá? 3 cinegrafistas que registram tudo. Que registraram tudo, que registraram tudo. Ação do passado. 3 cinegrafistas que registram tudo. Registro agora a ação do momento. Qual dos 2 combina? Muito bem, já está até aqui, não é verdade? 3 cinegrafistas que registram tudo. Registram no tempo presente, a ação do momento. Se eu falo estão registrando, é a mesma coisa eu dizer que eles registram também. Tanto a locução verbal, como aqui a forma verbal em si, estão no tempo presente, tá certo? Então, aqui a resposta. Confira, por favor. E aí, agora nós temos, na página 47, a segunda questão, que pede para você ler as frases, tá bom? E fazer o quê? Sublinhar, ou pode circular também, o quê? As locuções verbais. Lembrando, 2 verbos juntos, tá certo? Um forma o verbo auxiliar e o outro o verbo principal. E aí eu tenho a locução verbal, tá certo? A primeira frase diz assim, estava trabalhando sozinho e vi que já era a hora. E aí, onde está a locução verbal? Muito bem, logo no início, né? Estava trabalhando. 2 verbos juntos. Olha aí o trabalhando aí, né? Que eu falei está em uma das formas nominais. Está em que forma nominal aí? Está no gerúndio, né? Trabalhando. Então, você vai lá e sublinha, estava trabalhando. A segunda frase. Temos vários ossos novos e estamos usando ponteiras talhadeiras. E aí eu tenho estamos usando, tá?
Os dois verbos juntos, verbo auxiliar mais verbo principal, formando o que eu chamo de locução verbal. Então, sublinha, estamos usando. E na última frase nós temos, cada peça será analisada quanto ao seu tamanho e formato. E em seguida faremos uma descrição detalhada de tudo que foi encontrado. Aqui nessa frase eu tenho, dois momentos, eu tenho duas locuções verbais. A primeira será analisada e a segunda foi encontrado. Você vai sublinhar duas vezes então. Fica desse jeito, olha aqui. Estava trabalhando, verbo auxiliar mais verbo principal, onde o verbo principal está no gerúndio. Estamos usando, novamente, verbo aqui, no gerúndio, o verbo principal. Auxiliar mais verbo principal, locução verbal. Será analisada e foi encontrado. Ambas as duas aqui, o verbo principal se encontra na forma de quê? Do particípio. Analisada e encontrada. Então, locução verbal será analisada. Locução verbal foi encontrado, tá certo? Verbo auxiliar mais verbo principal forma a locução verbal. Tudo bem? A letra B pede para você escrever essas locuções encontradas dentro do quadro correspondente ao tempo verbal, tá bom? Que elas representam. Como assim? Quais as locuções verbais que correspondem ao tempo passado, o presente e o futuro? Estava trabalhando. É passado, presente ou futuro? Vocês colocaram onde? Muito bem. Colocaram lá no passado, né? O pretérito, tá bom? Estamos usando. Estamos usando agora. Então, colocaram onde? Muito bem. No presente. Corretíssimo. Será analisada. Ainda vai ser analisada. Aonde foi que vocês colocaram? Muito bem, no tempo futuro. E foi encontrado? Ah, professora, igual, Igual estava trabalhando, corresponde também ao tempo passado. Então, ficou da seguinte forma. Passado, estava trabalhando e foi encontrado. Presente, estamos usando agora. E futuro, ainda irá ser analisado, né? Ainda vai acontecer, será analisada, corresponde ao tempo futuro, tá certo? E aí agora vamos para a terceira questão. Pede para completar as frases com locuções verbais, usando os verbos entre parênteses, tá bom? E aí na letra A nós temos meu amigo, e aí entre parênteses está lá, está mais aprender, verbo auxiliar está mais o verbo principal aprender. Está mais aprender, fica como? Está aprendendo. No item B, as crianças, aí, você vai completar com o verbo ter mais ouvir. Verbo auxiliar ter, mais o verbo principal ouvir. Tem ouvido, tá? Música clássica. E no item C, os quadros da galeria, verbo auxiliar ser, mas verbo principal pintar. Foram pintados pelos artistas recentemente. Fica desse jeito. Vamos acompanhar aqui. Meu amigo está aprendendo inglês, que é o verbo estar, que é o verbo auxiliar, mas o verbo principal está, mas aprender está aprendendo. As crianças têm ouvido música clássica, verbo auxiliar ter, mas o verbo principal ouvir, tem ouvido. Os quadros da galeria foram pintados pelos artistas recentemente. Verbo auxiliar ser, mas o verbo principal pintar, formou a locução foram pintados, tá certo? E aí agora nós vamos para a última questão da correção, que é a questão de número 4. Substitua as locuções verbais por uma forma verbal simples, tá? A locução dos verbos juntos, dois, eu vou transformar em um só, tá certo? Dentro da frase, tem que repetir a frase inteira, tá bom? Não vale só pegar os dois verbos juntos, transformar em um e pronto, não. Transformar, mas dentro da frase, do contexto, tá certo? Então, lembrando aí, começa a frase com letra maiúscula, termina com a pontuação que estiver aí, tá certo? Então, vamos lá. O atleta foi treinar às vésperas do campeonato. Foi treinar, eu posso trocar foi treinar, já foi, já aconteceu, né? O atleta o quê? Não estou ouvindo. Certo. O atleta treinou, tá certo? Foi treinar, forma verbal, troquei por um verbo só, que é treinou. Muito bem. Letra B. Os alunos estavam lendo
um conto quando a diretora entrou na sala. Será que foi a diretora Rosimar que entrou na sala? Pode ser, né? Vamos lembrar aqui da nossa diretora, né? Quantas saudades, né? Vocês também devem estar com saudade da tia Rosimar, que eu sei, tá? Então vamos aqui. Os alunos estavam lendo, os alunos liam, estavam lendo a locução verbal, eu vou trocar, substituir por liam, uma forma só, tá certo? O paleontólogo estava estudando locução verbal, que eu vou trocar por estudava. E aí fica assim, olha aqui. O atleta treinou, troquei aí, não foi treinar por treinou, às vésperas do campeonato. Os alunos liam o conto quando a diretora entrou na sala. A diretora Rosimar entrou na sala, tá bom? Ok? Então aqui liam, tá? Troquei pela locução estavam lendo. E a última, o paleontólogo estudava os vestígios fósseis encontrados. Troquei aqui a locução estava estudando por estudava, por um verbo só, tá certo? Entendido? E aí terminamos a correção das atividades. E agora nós iremos trabalhar o assunto do dia. Lembraram? Eu falei no início da aula. Muito bem. Pedi para a aula passada para vocês fazerem uma leitura do texto, né, da entrevista. Então, desde a aula passada, acho que vocês já saberiam o que é que a gente ia fazer hoje, tá bom? Qual o gênero que nós iríamos trabalhar hoje. Muito bem, entrevista, tá certo? E aí, sobre o gênero entrevista, nós iremos, tá? Falar das características, das partes que compõem esse gênero, tá certo? Vocês leram a página 44 que eu pedi? Muito bem, então vocês já deram para entender que é muito fácil, é gostoso, né? É fácil de identificar as características desse gênero dentro do texto, não é fácil? Vocês leram aí uma entrevista com o desenhista de dinossauros Leandro Sanches da Costa, verdade? O título do texto, Profissão Desenhista de Dinossauro. Nessa entrevista, no início, antes das perguntas e das respostas, aparece um texto que eu chamo de introdução, tá? Já vou falar dessas partes, tá? Que compõem a entrevista, que é a apresentação do assunto e a apresentação do entrevistado. Nesse texto tinha isso, o título, tinha essa apresentação e depois seguia com perguntas, título, a apresentação, tá? Aqui, do assunto e do entrevistado, numa introdução, e depois seguia as perguntas e as respostas, tá certo? Entendido? Mas vamos falar agora dessas características para vocês entenderem melhor. Ver depois um outro exemplo aqui, tá certo? De uma outra entrevista. Então vamos lá. Aqui essa imagem, né, para mostrar aqui essa entrevista. Vocês, no ano passado, quem era aluno do São José no ano passado, no 4º ano, eu lembro bem que vocês fizeram, trabalharam com a tia de redação, com a tia Andréia, não foi? Esse gênero textual. E aí saíram pela escola, né, entrevistando as pessoas, entrevistaram a diretora que eu vi, tá? Lembraram dessa foto? Com certeza lembraram dessa experiência, tá bom? Então, sobre a entrevista, vamos lá agora, tá? Sobre o gênero entrevista. A entrevista é um gênero informativo que tem a finalidade de expor opiniões ou experiências vividas pelo entrevistado, que é a pessoa lá que vai responder as perguntas, não é isso? Dessa maneira, sua estrutura compõe-se basicamente de perguntas que são feitas pelo entrevistador e de respostas que são dadas pelo entrevistado. Ou seja, basicamente de pergunta e resposta. Por isso é muito fácil de ser identificada aí essas características em qualquer texto, tá bom? E além de um texto introdutório, falei já aqui do texto que vocês leram em casa, que esse texto, né, Profissão Desenhista de Dinossauro, essa entrevista tem sim esse texto introdutório, tá bom? Tá? Com informações sobre o assunto ou sobre o entrevistado, tá bom? Tem esse elemento no texto que vocês leram, identificaram? Tá bom? Nem toda entrevista tem, tá? Mas a maioria tem sim. O que eu vou colocar aqui depois não vai ter porque é só um trecho que eu peguei para mostrar aqui as perguntas e as respostas, tá certo? Então vamos dar seguimento aqui a essas características. As partes de uma entrevista são, olha aí, título, às vezes subtítulo. Aqui vocês leram, tem subtítulo? Não, é verdade, não tem. Tem um título, não é verdade? Tem a introdução, que é a apresentação de assunto e do entrevistado. Tem
Tem, a tia até acabou de falar e mostrar lá. Tem sim, no início, antes das perguntas e das respostas. Tem sim. E depois segue aqui, perguntas feitas pelo entrevistador e as respostas pelo entrevistado. Então, as características são claríssimas no texto, tá? Da entrevista, tá bom? E vamos seguir aqui. Tem mais. É importante ressaltar que uma entrevista gira em torno de um assunto no qual o entrevistado é especializado ou tem opiniões, que por algum motivo interessa aos leitores, né? Tem alguma coisa que ele vai falar que interessa o assunto que ele vai falar aos leitores. Há entrevistas em que a personalidade do entrevistado é o motivo de interesse. No caso aí, as celebridades, olha aí, entrevistar aí o Neymar, tá? Celebridade, um ator, um cantor, Fábio Júnior, entrevistar aí a celebridade, tá certo? Muito colocado naquelas revistas de fofocas, né? E outras em que a situação ou algum feito do entrevistado é o motivo de interesse. Nesse caso aqui, já sai a celebridade, seria uma vítima de um acidente ou uma catástrofe, um recordista, um herói, aí o motivo já seria outro da entrevista, tá? Por que da entrevista? Dele ser sido convidado para dar a entrevista, tá bom? O que interessa ao leitor já seria um outro motivo, tá? Continuando, as entrevistas são muito utilizadas, olha aí, pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população. É muito importante aqui, essa parte, presta atenção. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, a entrevista social, a psicológica, entre outras. De maneira geral, essa linha de gênero textuais, principalmente o jornalístico, tá? Presta atenção, tem grande importância para a sociedade, por possibilitar à população o conhecimento sobre os fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram os detalhes e apresentam de forma completa e precisa. Mais do que nunca, nesse momento que nós estamos passando agora, esse meio aí de comunicação tem sido demais, tá? Preciso demais. A entrevista, né, jornalística, lá na TV, ou que seja no jornal impresso, para a gente se informar do que está acontecendo no momento. Nós estamos precisando muito. Está sendo muito válido, né? Muito. Todo mundo está ligado às informações nos últimos momentos, tá certo? E vamos continuar aqui, agora, com o exemplo de entrevista. Eu trouxe aqui um trecho, só um trecho. Analise um trecho da entrevista do cantor baiano Gilberto Gil ao jornalista Urariano Mota, isso em 2007. Urariano Mota é o entrevistador e Gilberto Gil é o entrevistado. Algumas marcações aparecem na entrevista para fazer essa diferença, tá? Por exemplo, as perguntas vem em negrito. Aqui, meus amores, a tia colocou de vermelho para que vocês possam ver melhor. Mas seria, pense que aqui é negrito, para destacar em negrito, tá? Como no livro de vocês, tá? Na página 44, as perguntas estão em negrito. Então, vem em negrito as perguntas, tá? Na página 44, vocês podem observar, tá? A pergunta é registrada em negrito. O nome do entrevistador e do entrevistado, no início, vem o nome sem abreviação, vem por extenso, tá? Como aqui a gente vai ver. Depois, aí, já depois da segunda pergunta, segunda resposta, coloca-se de maneira abreviada o nome do entrevistador e o nome do entrevistado, tá certo? Tá bom? No início é para fazer a identificação de quem é quem, tá certo? E não haver aquela confusão. Então, vamos analisar aqui um pouco. E aqui nós temos Urariano Mota, aqui, esse nome, corresponde ao nome de quem? Do entrevistador. Aqui não está abreviado, está por extenso, Urariano Mota. Mais na frente, a gente já vai ver que vai só o U de Urariano e o M de Mota. Já vai estar abreviado, tá certo? No início vem assim para identificação, tá certo? Então vamos lá às perguntas. E aí Urariano Mota pergunta para Gilberto Gil, que aqui estaria em negrito a pergunta, tá certo? Em 1969, tá? Você e Caetano foram expulsos do Brasil pela ditadura militar. Como é que você vê hoje, quando deu a volta por cima, primeiro com sua música, depois politicamente, porque é o ministro do governo,
Que lembrança lhe dão o golpe de 1964? E aí Gil, aqui ó, Gil é quem? É o entrevistador? Não, é o entrevistado, não é? E Gil responde. Das lembranças que a gente tem normais do passado, com as boas e más lembranças do passado, com a recordação dos bons momentos e dos maus momentos, do que os bons momentos fizeram de mal à minha vida, do que os maus momentos fizeram de bem à minha vida. Tudo isso, aí ele ri aí, né? Tudo isso faz um gesto amplo, circular, com os braços, é o que ele faz, né? Ele ri e aí ele faz gestos, né? Ao falar, tá certo? Quando ele diz tudo isso, tá bom? E aqui nós temos a próxima pergunta, tá? De Urariano Mota. Observe que agora já veio só abreviado, porque você já sabe, já foi indicado quem é o entrevistador, tá bom? E ele faz outra pergunta para Gil. Depois, quando saiu do Brasil, você compôs aquele abraço. E Gil responde. Foi, eu fiz já aqui no Brasil, ainda saindo. Na semana que eu estava indo embora, eu gravei. Na véspera de eu ir embora, eu gravei. E aqui segue mais uma pergunta, tá? Do entrevistador, olha aqui abreviado novamente. E aqui segue mais outra resposta de Gilberto Gil. Aqui eu trouxe para vocês entenderem, tá bom? Que a pergunta vem, tá? As perguntas vêm em negrito. O nome do entrevistador e do entrevistado no início não pode vir abreviado, vem, né, por extenso. Depois ele pode ser abreviado, porque você já sabe, né, quem é no discurso todo, tá bom? Certo? E aí segue perguntas e respostas. Muito fácil, não é? Esse gênero? Ok. Então é isso aí, pessoal. Aqui a gente chega ao fim, né, da aula de hoje. Ah, e não tem tarefa não? Tem. Vocês irão responder, tá? Somente a página 45, tá? Sobre o texto. Que texto? Que vocês leram na aula anterior que eu pedi. Profissão desenhista e dinossauro é o título do texto da entrevista, tá? Com o desenhista e dinossauro Leandro Sanches da Costa. O texto na página 44, vocês leem novamente esse texto para responder a página 45, tá bom? É só isso, pouco. E gostaria também que vocês fossem além. Procurassem, né, como eu fiz aqui, não trouxe outra entrevista, só trechos, mas trouxe. Que vocês pesquisassem um outro ou outros, tá? Texto do mesmo gênero de entrevista. Lesse esse texto com atenção, procurando identificar as características do gênero. Apesar de ser fácil, a questão de pergunta e resposta, mas procure ler outros textos, ou um outro, pelo menos, tá certo? Ok? Então é isso aí. Aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Fiquem bem. Na nossa próxima aula iremos corrigir essa página e a revisão mensal para a nossa prova, tá bom? E quero dizer que já estou corrigindo as provas e que as notas estão lá em cima. Esse mês foi tudo muito, muito, muito bom, graças a Deus. Foi bem melhor, tá certo? Então estão de parabéns, viu? Então tchau, fiquem bem, continuem em casa, fiquem com Deus. Beijos e até a nossa próxima aula. Muito obrigada!